Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Vou fazer uma pergunta, vou começar com uma pergunta. Você já quis fazer alguma coisa na sua vida e que você sabia que você não estava preparado para fazer, que você não tinha a menor condição de fazer? Mas, contrariando tudo e todos, você resolveu que você tinha que fazer aquilo. E que você faria todos os esforços necessários para dar conta daquilo, para conseguir enfrentar aquele desafio e superar aquele desafio. Não sei se você já fez isso. Eu assisti um filme anteontem com o Denis, aliás, muito bom, chama A Corrida de Tyson, né, Denis? A Corrida de Tyson. Eu não sei se vocês já assistiram, não vou dar muito spoiler, mas é um filme que conta a história de um adolescente autista que o pai tinha uma forte rejeição, então ele tinha uma relação muito boa com a mãe. O pai tinha sido um jogador de futebol americano muito famoso, aposentado já, mas treinava o time estadual e o time ganhava sempre muitos prêmios todos os anos. E o menino nunca tinha ido para a escola. A mãe fazia homeschooling com ele. E ele resolve ir para a escola. Ele quer ir para a escola. Ele pede para o pai ir para a escola. O pai não queria porque não acreditava nele e porque tinha vergonha dele. Enfim, ele vai para a escola, contrariando tudo e todos, a mãe super preocupada, mas apoiando. E ele quer entrar no time do pai de futebol americano. E o pai diz para ele, olha, faz o seguinte, arruma o material dos jogadores, que estava tudo espalhado, capacete, enfim, tudo que eles utilizavam durante o treino, tudo bagunçado. O pai falou, olha, você pode arrumar. Arruma. E ele... É como uma característica marcante de quem está no espectro, ele cumpriu aquela tarefa com excelência. E aí ele vê, ali no estádio, um rapaz correndo, treinando. Ele larga o que ele está fazendo e ele vai correr junto. Isso porque eu disse que eu não ia dar spoiler. Eu estou contando o filme inteiro. Mas tudo bem. Depois vocês assistem que vale a pena. Mas eu não vou contar. Ah, mas eu vou ter que contar o final, não vai ter jeito. Mas assistam. Oi? Mas não dá. Bom, gente, ele vai correr com o cara. E ele acompanha o cara até o final. Ele está prostrado no final, mas ele acompanha o cara. E o cara era um corredor que tinha sido muito famoso. Era um etíope que morava nos Estados Unidos. Tinha ganhado muitos prêmios como melhor velocista do mundo, enfim, corredor de maratonas. O fato é que ele resolve que ele quer correr maratona. E o pai diz que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir, que, imagina, para isso você precisa de treino, você precisa de muita dedicação. E agora eu vou contar o final. Ele corre e ele ganha a maratona. E o interessante é que o filme diz que essa é uma história de um garoto real. E no final do filme, que eu não sei se é uma indicação de um filme cristão, eu não me atentei a isso quando escolhemos o filme para assistir, mas no final do filme aparece lá escrito um versículo bíblico que está em 1 Coríntios 9, 24. Só que eu vou ler o 24 e o 25 para poder linkar com o que eu finalmente quero dizer, né? Depois de contar o filme inteiro. E 1 Coríntios 9, 24 diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? E aí, o 25 diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. E aí,
O meu convite para que você assista o filme é porque dá para a gente fazer uma comparação e um paralelo com a nossa vida cristã. Que da mesma forma com que ele se dedica, a mesma forma que ele tem aquele foco e ele não perde aquilo em momento nenhum, mesmo estando desacreditado pelo pai, pela própria mãe, pelos amigos da escola que tiravam sarro e tudo mais, ele persistiu. E nós, na vida cristã, nós vamos encontrar muitas pessoas e situações ao nosso redor que vão jogar um balde de água fria em cima da gente, né? Tentando nos convencer de que o importante nessa vida é ser feliz, de que não vale a pena, de que é pobreza de espírito você se submeter a uma ortodoxia, e, enfim, a gente escuta muitas coisas por aí. Mas o meu convite para você é para que você não desista. Ainda que tudo e todos ao seu redor sejam contrários, te desacreditem, não perca o foco, né? Porque a nossa corrida é para conseguir essa coroa que é imperecível, que é eterna. Então, em primeiro lugar, a gente precisa assumir esse compromisso e reassumir todos os dias, fazendo isso valer, né? Não só com aquilo que a gente fala, mas da forma como a gente vive. Amém? Então, esse é o meu convite para você nessa manhã. Caminhar pela estrada
de mãos dadas contigo andar na vida nova que todos os dias escreves pra mim. La 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 la. Amém. Queridos, agora para esse momento de confissão, eu vou falar de novo do filme, tá? Mas é porque é para vocês assistirem, tá bom? Embora vocês já saibam tudo que vai acontecer. Eu fiquei pensando quantas são as vezes. Eu não fiquei pensando no menino, né? O quanto ele era desacreditado. Mas o quanto, muitas vezes, nós somos aquele que desacreditamos. Nós somos aqueles que não apoiamos, que não estamos presentes, que não percebemos o outro. Porque a gente está tão ensimesmado, a gente está olhando tanto para os nossos problemas e para as nossas dificuldades, que a gente não dá conta de olhar para o nosso irmão na fé, que muitas vezes precisa reencontrar o rumo, que precisa de apoio, que precisa do ombro do amigo, né? Daquele que vai te apoiar e que vai te dar suporte, sustento e que vai te ajudar a seguir. Porque a gente sabe que a vida por si só não é fácil. A vida do cristão, tanto mais difícil, né? Porque a gente caminha sempre na direção contrária da maioria. A gente é contra a cultura. Então, que a gente clame pela misericórdia de Deus na nossa vida, para que a gente tenha esse olhar, esse cuidado, essa sensibilidade, para perceber o outro, porque muitas vezes com a nossa atitude, ou com a nossa falta de atitude, a gente enfraquece a fé do outro. Então, que a gente faça isso agora. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e clame pela misericórdia de Deus na tua vida. Querido Deus, Pai de amor, Pai de justiça, Pai de misericórdia. Eu venho aqui, Senhor, nesse momento, te pedir perdão e clamar a Deus pela tua misericórdia na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai querido, na correria dos dias e na nossa vida sempre com os olhos voltados para o relógio, para dar conta dos afazeres, das atribuições, das responsabilidades, nós ficamos, Senhor, focados demais em nós mesmos. E por conta disso, Pai, muitas são as vezes que nós deixamos de cumprir, de fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Sal, luz, e que nós tenhamos, Senhor, empatia e compaixão pelo outro. Muitas vezes a nossa indiferença ou as nossas ações enfraquecem, Senhor, a fé daquele que está ao nosso lado. Ensina-nos, ó Deus, incomoda-nos, dá-nos, Senhor, a orientação do Teu Espírito para que
façamos aquilo que o Senhor espera que façamos, ó Deus. E que, claro, dia a dia, minimamente, possamos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam, Deus. Porque muitas vezes a nossa forma de viver, de enfrentar a vida, Senhor, serve de inspiração e fortalece a fé daqueles que nos cercam. Pai querido, perdoa, porque muitas são as vezes que nós desacreditamos quem está ao nosso redor. Por isso eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nossas fraquezas, daquilo que nos distrai, Senhor, daquilo que nos afasta e, consequentemente, afasta aqueles que estão ao nosso lado. Ensina-nos, Senhor, dia a dia a termos mente de Cristo e pensarmos, Deus, e agirmos buscando sempre fazer e pensar como o Senhor faria ou pensaria. Guarda-nos, Senhor, abençoa-nos e fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me.
Amém. Agora que devidamente perdoados estamos, convido vocês a ficarem em pé. Vocês ajudam a gente com as palmas?
Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem se entregar ao seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Bom, queridos, durante o próximo cântico é o momento de nos lembrarmos da importância dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E se esse é o domingo que você veio preparado para isso, é o momento que você o faça, tá bom? Glória pra sempre ao Cordeiro.
Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque podemos declarar e confessar que Jesus, que somente Tu és o Senhor. Pai querido, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, porque é de coração, meu Pai. Obrigada por esse tempo de louvor, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos, Deus, de Te adorar, de proclamar a Tua grandeza, ó Deus. Obrigada, Deus, pela vida desta igreja, por cada uma das pessoas e famílias aqui representadas. E obrigada, Senhor, porque é um privilégio podemos dizer que somos parte do Teu corpo aqui na terra, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos, Senhor, e que a Tua palavra agora, Senhor, que será trazida a nós, seja bálsamo, Senhor, no nosso coração e que represente, Senhor, mais uma vez, mudança de vida. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus sobre todos os corações, amém. Que bom estarmos aqui como igreja, servir ao Senhor. E já que a Daniela fez pergunta, eu quero fazer uma pergunta também. Inclusive o filme é bom, eu já assisti, já é bom o filme, vale a pena. Para mim não foi spoiler. Como anda a tua paciência? Você anda meio pavio curto, como popularmente o povo diz aí, as coisas se fazem estourar muito rápido. E é justamente essa falta de paciência que nos faz viver o que a Daniela denunciou hoje, que é a questão de que as nossas atitudes, as nossas críticas, a nossa palavra maldosa, nossa palavra dura, por causa da nossa falta de paciência, pode esfriar a fé do outro, pode abalar o outro, machucar o outro. Geralmente a gente gosta de falar assim, não, mas o que te afeta é problema seu. De certa forma é verdade, mas como cristãos a gente precisa olhar o nosso lado. Olhar como nós estamos caminhando. E às vezes a nossa falta de paciência tem machucado o coração das pessoas. Então, tome cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre isso na conexão da fé. Sobre paciência, sobre restaurar a paciência e alguns princípios que nos ajudam a restaurar a paciência. Então, quero convidar os irmãos a participarem da nossa conexão da fé, que é um momento sempre de paz, de refrigério, durante a semana, onde a gente para um pouco para meditar na palavra do Senhor. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor hoje, só que nesta manhã não sou eu que vou trazer a palavra, vai ser o nosso irmão Carlos, pastor Carlos. Vem aqui, meu irmão. E aproveito para dizer que esses irmãos que vieram da Luterana chegaram e chegaram, né? Não somente vieram, mas como o povo diz, chegaram chegando. E a Regina tem trabalhado lá em cima, tem nos ajudado, e domingo que vem a Regina vai dar um testemunho. Porque ela vai usar a palavra e vai dar testemunho. Então, convide as pessoas, venha, vamos participar, vamos ouvir, vamos acompanhar. Nós tivemos um tempo juntos, orando pela Regina, pelo milagre que Deus fez em sua vida, e foi realmente um milagre. Então nós vamos ouvir um pouquinho a Regina na semana que vem. E hoje nós vamos ouvir nosso irmão Carlos, que é servo do Senhor, tem trabalhado na PEC há muitos anos, então como missionário, e agora está aqui em São Paulo. Então, que ele seja hoje a voz de Deus no seu coração. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão. Bom dia. Graça e paz de Cristo estejam com cada um de vocês. Amém? Amém. Confesso que morei 31 anos no Ceará, em Fortaleza. E agora tenho que me acostumar de novo com esse frio. A vantagem do Ceará é que não... Quer dizer, o frio lá é 20 graus, né? Então o pessoal já está batendo queixo lá, quando dá 20 graus. Aqui, então, eles nem vêm. Mas, pastor, obrigado pela oportunidade. A minha oração é que Deus fale ao coração de cada um de vocês nessa manhã. Amém? Está dando para ouvir aí atrás? Tá. Eu tenho um defeito de fabricação
Eu sou alto, mas falo baixo. Normalmente o pessoal reclama que eu falo muito baixo. Quando eu saí de casa, o meu irmão falou, Oswaldo, né? Ele disse assim, recomendação, fala alto. Não sei, ele deve estar ouvindo agora. Qualquer coisa ele reclama aí. Ok, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Mais uma vez nós vamos orar. Pai, nós te amamos e nós queremos nessa manhã pedir que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, nós estamos abertos a ouvir a tua palavra, para que o Senhor venha nos ajudar a entender mais os propósitos do Pai para a nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. É uma palavra que eu gosto muito, é um dos textos que eu mais admiro, mas eu só vou ler 3 versículos. E, se Deus permitir, numa outra ocasião a gente fala a respeito desses outros homens. Mas capítulo 23, versículos 14 a 17. Amém? Vamos ler mesmo assentados. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém, até aqui. Eu acredito que nesse contexto que eu acabei de ler agora, Davi, ele ainda não era o rei de Israel, oficialmente, porque ele já tinha sido ungido como rei, mas ainda não era oficialmente o rei daquela nação. Mas ele tinha os seus seguidores, né? A Bíblia diz lá em 1 Samuel 22, capítulo 22, versículo 2, que alguns homens se ajuntaram com ele, eram homens que tinham problemas até com a sociedade, então Davi os ajudou. A Bíblia diz que mais ou menos uns 400 homens estavam ao seu favor. Então ele tinha o seu exército, ele tinha homens que estavam a favor dele, ele tinha homens que reconheciam que ele seria o futuro rei de Israel. Ele estava ali naquela caverna, talvez, a Bíblia não diz, a gente supõe, que ele estava ali fugindo de Saul, o rei, o oficial de Israel. E ali pensando numa estratégia de como escapar da ferocidade, não é, do rei Saul, estava talvez lembrando os tempos bons que ele tinha de infância, de adolescência, de mocidade na sua terra, Belém. E quando ele suspira, veja bem, ele suspira, né, por um pouco de água. Quem me dera beber água que está junto ao poço de Belém. Aqueles homens, aqueles valentes, aqueles homens que estavam com ele, eu não sei se na ocasião existia ou tinha mais homens junto com ele, ou se era somente os 3. Mas o fato é que aqueles 3 homens levantam e vão correr risco de morrer por causa de um pouco de água. Você já pensou nisso? Um pouco de água é coisa simples. Água, se eu pedir aqui, tem, não é? Às vezes nem precisa pedir, a gente vai lá e pega. Mas um detalhe que eu quero mencionar com vocês é que para você ouvir um suspiro, precisa estar em silêncio, precisa estar concentrado, precisa estar atento naquilo que a pessoa suspirou, no caso. Bocejo não, né? Bocejo a gente ouve, dependendo de quem faz, a gente ouve tranquilo e calmo, mas suspiro não. Suspiro precisa de estar muito, mas muito bem atento àquilo que a pessoa está desejando. Na verdade, o suspiro,
ele é um pensamento alto, né? Um desejo, algo que a pessoa desejou, então eles correram e foram até o acampamento. Algumas coisas que nós podemos pensar, que aqueles homens podiam dizer para Davi, ó Davi, você está com sede? Nós temos aqui água, né? Temos a nossa botija, temos a nossa cantina, não sei, cantil, né? Cantina não, cantil. Você pode beber dessa água. Espera os filisteus saírem de Belém e a gente vai lá pegar água para você. Ou então dá um tempo, aguenta aí. Eles só estão de passagem em Belém, então quando eles saírem, nós vamos lá. Mas não, gente, eles não questionaram o rei. E veja, uma coisa que eu pelo menos admiro nos militares é a disciplina, é a obediência. Aqueles homens foram disciplinados, aqueles homens eram obedientes, mas aqui não é o caso. Davi não pediu, Davi não deu uma ordem. Davi só, entre ele e Deus, talvez, eu desejo beber um pouco de água que está no poço de Belém. E aqueles homens, então, mostraram e demonstraram o amor que eles tinham para com o rei Davi. De não questionar, de não fazer nenhuma pergunta para ele. Simplesmente, é isso que você quer? Então pronto, vamos. Ele nem sabia que eles foram ali pegar água. Água é uma coisa simples, mas por um outro lado, correram risco de morrer. Você vai lembrar que quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, naquele momento maravilhoso, tanto para ela, quanto para mim, quanto para você, o anjo disse para Maria, esse será grande, falando de Jesus, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós somos salvos por Ele, fazemos parte do seu corpo, somos seu templo, somos a noiva, somos rebanho, somos filhos de Deus e também nós somos os seus soldados. Nós somos fazemos parte do seu exército. E uma coisa que Deus gostaria de nós é que nós não fôssemos só soldados, mas nós fôssemos valentes. Valentes para enfrentar as dificuldades. Nós, nos momentos em que nós estamos a sós com o nosso Rei, com o Senhor Jesus, precisa haver silêncio. Nós precisamos ficar quietos para ouvir o desejo dEle, para ouvir a vontade dEle, para ouvir o que Ele quer de cada um de nós. Deus não só nos salvou para ter uma eternidade com Ele. Deus nos salvou para, como foi falado aqui antes, para sermos luz e sal, para darmos testemunho dEle. E mais do que isso, Deus nos salvou para nós conhecermos a Ele. A gente conhece a Deus muito superficialmente. Você vai concordar comigo. Já foi no mar. Fortaleza fica mais fácil, né? O mar ali, vizinho. Mas se você for para o mar, você vai ver aquele mundo de água. É bonito, não é não? Aqui, no Sudeste, o mar é azul, lá o mar é verde. Mas você olha, aquilo é uma coisa fantástica, aquele mundo de água. Nós conhecemos a Deus, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos resgatou, nós temos uma eternidade com Ele. No meu modo de ver, é só superficial. Quando você mergulha no mar, você vê coisa diferente. Você vê coisas que você não consegue ver só olhando para cima dele, no caso, né? Mas mergulha. Você vai ver animais, peixes, coisas que não dá para se ver aqui. Quando você mergulha em Deus, quando você o conhece, você vai ver coisas interessantes. E é isso que Deus gostaria que cada um de nós fizéssemos. Não só o pastor, não só a liderança da igreja, mas cada um individualmente. Pedro vai dizer que nós todos somos sacerdotes, né? Então, todos Ele quer que nós o conheçamos mais, que nós temos experiências com Ele, que nós ouvimos ou um pedido, ou um desejo dEle, ou uma ordem dEle, e que nós façamos. E eu confesso para vocês que assim como aqueles homens,
eles correram o risco de morrer porque eles foram onde estava o inimigo. Eu digo para vocês que aquilo que Deus pedir para você, aquilo que Jesus pedir para você, aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração para você fazer, você vai encontrar o inimigo ali postado, tentando impedir de você fazer aquilo. Não tem outra. Nós estamos no mundo mau, nós só estamos de passagem aqui. Então não adianta dizer, quer dizer, Deus está comigo? Está, não vai acontecer nada? Vai. Só que o pastor tem falado vários domingos aqui. Sempre acontece, todos correm risco de acontecer algo que a gente não espera. Né? E às vezes são coisas que a gente acha que, puxa, sai fora de uma lógica que você tem. Eu lembro que quando eu fiz seminário, eu fiz o IBB, não sei se o irmão conhece, Instituto Bíblico do Brasil, Seminário Bíblico de São Paulo, ou Seminário de São Paulo. Eram 3 professores que eu gostava muito. Um era o reitor, que era o reverendo Jair Pintor, hoje faleceu, hoje não, já está há muitos anos na glória. O vice-reitor era o pastor Oswaldo Prado, né, da Igreja Independente lá do Ipiranga, hoje ele está em Portugal. E o terceiro era um grego, ele era batista regular, mas saiu da denominação e fundou uma igreja para ele, era o Alexandro, a gente chamava ele de Alex. Mas a aula do Alex era muito boa mesmo. E ele dava vida cristã. E eu voltei para casa uma vez animado, porque eu não consegui dormir de tão alegre que eu estava. E eu dizia para Deus, assim, Deus, aquilo que Abraão fez foi tão complicado, né, para mim. Você ter uma promessa, um filho, você tem esse filho, depois Deus pede esse filho. Eu disse, eu não sei se eu ia fazer. Mas eu disse, Deus, o meu coração é teu. O que o Senhor pedir, eu vou fazer. Passaram-se 2 anos depois daquela experiência. E eu estava na igreja que a Luísa era membro, né, e todo o pessoal da luterana que veio para cá. E eu senti de Deus de sair da igreja. Eu falei, mas que negócio é esse, sair da igreja? É a igreja que eu cresci, a igreja que eu desenvolvi, tenho amigos, Conversei com o reverendo Vassílios, ele dizia, eu acho bom você, né, sair e ir para uma igreja. Depois eu entendi, né, que eu ia para o Ceará, no Ceará não tinha igreja luterana. Mas eu lutei, gente. Eu falei, Deus, não dá para fazer isso. Eu falei, tá bom, então eu vou consultar na Bíblia. Eu tenho costume, as minhas devocionais eu faço lendo a Bíblia na sequência, Gênesis até Apocalipse, um dia 3 capítulos, outro dia 4, outro dia 2, dependendo da situação. E Deus tem me falado nessa sequência. Não é que eu abro a Bíblia, aponto o dedo lá e Deus tem me falado. Eu falei, Deus, hoje eu preciso de uma resposta. É para eu sair da igreja ou não? Olha o texto que Deus me estava lendo lá, Atos, Paulo e Barnabé. Cada um foi para um canto. Eu falei, aí eu senti na minha mente, né? Deus falando. Nem Paulo nem Barnabé erraram. Nem você nem a igreja erraram. Mas eu quero que você saia. Eu fiquei ainda lutando. Fiquei mais uns 2 meses. Até que chega aquela época que você não consegue mais, porque Deus, não é que Deus pressiona, mas as suas orações não sobem mais, você fica naquela angústia, e você sabe o que é, e você diz, eu não consigo fazer. Até que nós estávamos num culto de manhã, acho que a Luísa lembra, né? Lá no Campo Limpo, na casa da Alma Tiverovski. Aí eu disse, Deus, o que está acontecendo? Sabe o que Deus fez? Me levou há 2 anos atrás, eu deitado naquela cama, dizendo, o meu coração é teu, o que o Senhor pedir eu faço. Ele disse, você não disse que o seu coração era meu? Eu estou te pedindo algo. Estou pedindo para você sair, então saia. Saí. Saí. Mas é difícil. O eu, muitas vezes, é muito complicado. E talvez ele tenha um poder maior que o diabo, não sei se eu posso dizer isso. A nossa carne, ela é muito mais... E a gente vai encontrar ela no caminho da vontade de Deus.
porque a nossa velha natureza querendo combater algo que Deus falou para nós, ou falou para você, falou para mim. Né? Eu li a biografia de um pastor luterano, o Dietrich Bonhoeffer, conhece? Bonhoeffer, Bom, ele foi pastor na igreja luterana na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E ele fez parte do grupo que queria assassinar Hitler. Agora, ele não contou isso para a igreja, não. Ele disse, tem coisas que você não pode falar para a igreja, porque a igreja não vai entender. Tem coisas que, às vezes, eu, por exemplo, na minha experiência, eu sei que muita gente não entendeu por que eu saí da igreja, nem meus pais entenderam. Né? Mas eu fiquei consciente, tranquila com Deus. Mas ele disse assim que era melhor acabar com o mal do que esse mal fazer muitos males, né? No caso, o Hitler. Mas ele fez parte daquela Operação Valquíria. A operação foi, né? Tentaram matar o homem 2 vezes, não conseguiram. E ele acabou, então, sendo condenado à morte, o Bonhoeffer, né? Ele foi enforcado. Mas a vontade de Deus, ela é individual, ela é para você. Deus sabe o que você quer, o que Ele quer para você, o que você pode fazer. Deus sabe, mas que tem uma luta, tem. E tem depois o inimigo e o mundo, que numa outra ocasião a gente pode contar algumas experiências que eu tive com isso. Ok? Mas é preciso silêncio. O silêncio, ele fala muito, muito alto para nós. No caso de Davi suspirou por algo muito simples, que era um pouco de água, né? Água que estava em Belém. Quando você fica em silêncio, Deus vai falar algo que é da vontade dEle, e que, na verdade, muitas pessoas não têm ouvido, a igreja não tem ouvido. Jesus vai dizer lá em Mateus 18,14, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. A vontade de Deus é que as crianças sejam alcançadas. A vontade de Deus é que as crianças tenham um conhecimento dEle para a sua salvação. Você vai concordar comigo que hoje as crianças são um alvo muito violento do inimigo? Concorda comigo? Mas por quê? Porque quando você entende que você tem que alcançar as crianças para o Senhor Jesus, você vai encontrar um poder espiritual muito forte contra isso. Por quê? Porque o inimigo sabe que se você ganha uma criança para Cristo, você ganha uma vida inteira para Deus. A média do adulto hoje no Brasil é 80 anos, é isso? 80, né? Se você ganha uma criança de 5 anos para Cristo, ela tem 75 anos para servir a Deus. Se você ganha um adulto de 40, ele vai ter 40, fora os conceitos errados que dá trabalho para tirar. Não estou dizendo para não evangelizar adulto. Estou dizendo que precisa ter uma consciência maior para alcançar as crianças. Eu vi um filme, hoje é dia de filme, hein? Deixa eu ver se eu marquei o nome do filme aqui. O Segredo. O Segredo é um filme verídico. Um jovem advogado, ele vai defender o seu avô. O seu avô está no corredor da morte. E ele não queria tirar o avô do corredor da morte, ele queria mudar a execução, porque a execução ia ser aquela injeção letal, essa que eles querem aplicar nas crianças, nos fetos, né? E é uma injeção muito dolorosa, o sofrimento é muito grande. Então, ele queria mudar a execução. Mas uma das coisas que ele fala para o juiz e os jurados, ele diz o seguinte: meu avô, ele foi criado num ambiente hostil, num ambiente de ódio. Ele só ouviu falar mal de negro, ele só ouviu falar mal de judeu, ele só ouviu falar mal de mexicano e as raças que não são aprovadas lá. Então, ele cresceu ouvindo isso. Quando ele falou isso, eu pensei, quantas crianças que a gente não conhece, mas passam em ambientes hostis, ambientes que
vão criar um prejuízo muito grande nas suas vidas. Quantas crianças já nascem apanhando, né? Não sei se hoje ainda é esse método do médico dar um tapinha nele, mas já nascem apanhando, já nascem sofrendo. Mas e a rejeição que elas têm no ventre da mãe, quando elas nascem, ou o pai não quer, ou então são deixadas em algum canto para alguém adotar? Ou quantas crianças vivem nos lares que têm poder aquisitivo bom? Eu lembro de uma senhora que ela foi aluna nossa e a filha dela era babá de pessoas assim, um nível, né, bem maior do que o dela, e ela cuidava das filhas. Os pais foram viajar para a Europa e deixaram as meninas com ela. Uma batendo na outra, uma dizendo, eu vou matar você, e depois que eu matar você, eu me mato. Da alta sociedade. E ele disse que não era brincadeira, não, era sério mesmo, que a moça pediu a conta, porque ela disse, isso vai acontecer. E eu não quero estar aqui quando isso acontecer. As crianças sofrem. Ao menos nós podemos orar por elas, interceder por elas. Elas se convertem? Lógico que se convertem, se não é da vontade do Pai que pereça só um desses pequeninos. No curso da PEC, o pastor sabe disso, e a esposa dele também, nós temos uma prática do livro Sem Palavras, né? Então o aluno, ele precisa, quer dizer, não é que ele precisa, a gente dá a oportunidade dele fazer o evangelismo com criança, pelo menos 5 crianças. Então ele apresenta o livro Sem Palavras, e uma aluna nossa deu testemunho, ela disse, olha, eu fui ver se esse método funciona. O método é bom, que é o livro Sem Palavras, mas não é o método, é o que está dentro do método, a essência, é o evangelho. E ela pegou aqueles meninos, aqueles que o professor, quando termina a aula, ele diz assim, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Passa de mim esse menino. Ela disse, eu vou pegar isso aqui, que isso aqui é perverso. O menino era perverso. Ela evangelizou e ele aceitou Cristo, ó. E ele mudou. Quem está com Cristo é nova até uma criança de 6 anos de idade. Agora veja, no outro domingo ele trouxe um amigo dele. Ele disse, tia, eu trouxe meu amigo aqui porque ele também quer aceitar Jesus. É mesmo, é. Sabe por quê? Porque ele disse que ele é igualzinho como eu era. Como eu mudei, ele também quer mudar. E o menino aceitou Cristo. E o que deixou a professora também, assim, muito pensando, vale a pena evangelizar uma criança, é que o menino evangelizado pelo outro, o outro apresentou o evangelho todinho para ele. Então, gente, eu acredito que Deus não está só suspirando, não está só pedindo, Ele está clamando que não é da vontade dEle que nenhum pequenino pereça. Por quê? Porque as crianças estão sofrendo. Elas precisam da nossa intercessão. Elas precisam conhecer o Evangelho. E criança é como água. Tem muitos lugares que tem abundância. E tem outros lugares que tem escassez. Aqui, por exemplo, você não vê criança na rua, né? Mas tem. Se você buscar, você tem. Mas um lugar, o lugar nesse planeta deve ter uma só criança, e ela precisa conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Quando aqueles homens voltam com a água, a palavra de Deus nos diz, quer dizer, dá para imaginar Davi pondo a sua mão na cabeça, né? Meu Deus, o que vocês fizeram, né? Vocês arriscaram a vida por um pouco de água que eu podia esperar. E tanto é que ele pegou aquela água e ele ofertou aquela água como libação. Libação é oferta de sangue. Ele ofertou aquilo para Deus, de tão importante que foi. Lá em Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do nosso trabalho, do amor para com que a gente demonstra para com Ele. Tá certo? Quando nós fizermos as coisas por amor a Deus, quando a gente negar nós mesmos e fazermos uma vontade dEle para a nossa vida, uma mudança que Ele quer, que é difícil para nós, mas nós vamos fazer por amor a Ele, certamente Ele vai nos recompensar. Se não for aqui na eternidade.
Eu não posso garantir para vocês que se alcançar uma criança para Cristo, o prêmio vai ser maior. Não sei. Mas eu sei de uma coisa, que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. E quando é uma criança, eu acho que a alegria é maior. Por quê? Porque é uma vida inteira que Deus salvou, que Deus recuperou para ele. A criança, ela já nasce espiritualmente morta. Ela precisa de Cristo para ressuscitar. Ela precisa de Cristo para ser o Senhor da sua vida, para passar por esse mundo mau. Esses dias eu escrevi por um grupo que eu tenho lá em Fortaleza. Eu disse o seguinte: as crianças, essa nova geração, vai sofrer muito mais do que nós sofremos. E nós precisamos interceder por elas, porque as coisas vão de mal a pior. Isso a palavra de Deus nos fala, e elas precisam estar preparadas para isso, especialmente as da igreja, né, e aquelas que vão aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos teus, na verdade não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade, para que mesmo nas lutas que nós vamos enfrentar, aqueles que vão contra a Tua vontade, que é a nossa carne, o diabo e o mundo, Senhor, nós possamos vencê-los para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nos ajude a ser valentes, nos ajude a compreender a necessidade de alcançar as crianças, de orar por elas, de clamar em favor delas, para que elas também tenham essa grande oportunidade de fazer parte do Teu reino. Pai, abençoa essa igreja, abençoa o pastor, a sua esposa, a sua família, dando orientação de como conduzir o povo. Eu sei que o Senhor tem feito isso, mas aumenta essa sensibilidade de ouvir o Senhor, de trazer a Tua palavra corretamente às pessoas. E abençoa o Teu povo, Deus, que cada um seja luz e sal aonde eles estão, no colégio, na faculdade, no trabalho, na família, mas que continuem sendo luz e sal. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado, irmão, pelo alerta a nós. Isso me faz pensar algo que eu já falei algumas vezes para os irmãos. É uma coisa que eu realmente não entendo, e isso tem aumentado ao invés de diminuir. Nós, como pais, muitas vezes, a gente decide tudo pelos nossos filhos. Decide a roupa, onde vai estudar, onde vai morar. A gente decide se vai sair ou não, se vai numa festa ou não. A gente negocia se vai numa festa ou não. Mas a gente negocia a fé. A gente não decide pela fé. Não, meu filho, ele vai decidir, por isso que eu não faço batismo infantil, porque quando ele crescer, ele decide. Eu realmente não entendo essa inversão. Realmente não entendo essa inversão. Não entendo a falta de valor que a gente dá e de compreender que as crianças precisam da salvação, precisam de Jesus. Precisam do mover do Senhor, e nós recebemos esse alerta hoje. Então, que você, por onde você tem ido, como pai, como mãe, as crianças que Deus coloca no seu caminho, como você tem feito, qual o testemunho, né? E não só você que é pai, mas você que é tio, tia, avô, avó, né? O testemunho é muito importante. E como pai, e já que hoje é dia dos pais, a sua autoridade como pai, e exercer a sua autoridade de sacerdote do lar, e criar a criança no caminho do Senhor, e não só trazendo a igreja, mas sobretudo testemunhando o amor a Deus, testemunhando o amor do Senhor. Então, cuidado com as suas escolhas. Às vezes nós escolhemos tantas coisas, colocamos tantas coisas no lugar de Deus, antes da igreja, antes do povo de Deus, antes de servir o Senhor, e depois não sabe por quê que se torna um adolescente rebelde, um adolescente que não quer o evangelho, mas muitas vezes porque nós
não estamos priorizando o Senhor. A responsabilidade é nossa. Eu tive o privilégio de ter pais que priorizaram o Evangelho, priorizaram a igreja. Eu tive o privilégio de ter pais, na verdade, que estão ainda, e vou almoçar com eles hoje, de ter pais que priorizaram o Evangelho ao ponto de que até a roupa nova a gente não usava fora. Tinha que usar para ir para a igreja. Depois podia usar para outras coisas. E a gente ficava até naquela ansiedade. Vamos logo para a igreja. Quando que vai ter que eu pôr a roupa nova? Né? Então, como você tem priorizado? Pense nisso. E o Senhor fala hoje ao seu coração. Quais as crianças que o Senhor tem colocado no seu caminho? Alguns aqui tem muitas crianças no caminho, né, Daniela? Então, que Deus abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te prepare para ser testemunha e viver a vontade do Senhor. Às vezes nós nos esquecemos de que o inferno é mau. O inferno é ruim. O inferno é ruim. Quem não se entregar a Cristo vai para o inferno, para a perdição eterna. Pense nisso. Mas só uma questão de escolha, é de ideologia, e cada um escolhe o caminho. Não, o caminho é Jesus. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus, que foi o que nós ouvimos hoje. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem não está em Cristo vai para o inferno. Às vezes a gente tenta amenizar esse discurso, mas é esse o discurso do Evangelho. Então, pense nisso, e que você seja esse agente de transformação e de proclamação do reino e da vontade do Senhor. Amém? Falando em criança, algumas crianças estão aqui e vão participar nesse momento. Eu vou pedir para as crianças virem aqui com a Rê e com a Marilda, porque... Pode vir, gente. Venham aqui. Eles prepararam uma homenagem para os pais deles. E aí, eu vou pedir para o Thomas. Ele foi democraticamente escolhido para fazer a leitura de um versículo. De ti farei uma nação, grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Tá falando de quem aí, Thomas? De Abraão. Fé. Amém. Que esse verso e essa promessa de Deus, que ela seja válida e presente na vida de todos vocês, homens e pais. Tá bom? Eles agora vão levar primeiro a lembrança para os pais deles. Depois eu vou pedir que vocês fiquem todos aí bonitinhos no lugar de vocês, porque nós temos também uma lembrança para todos os pais. Tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.
pastor pediu para chamar uma mãe, diferente de mim, para vir fazer aqui a oração pelos pais. Bom dia, igreja. É um privilégio orar por homens que são pais biológicos e alguns que eu sei que têm filhos adotados pelo coração. Vamos orar por eles, então. Bondoso Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Graças te damos, Senhor, pelo tremendo amor de Pai que tens com todos nós. Obrigada, Senhor, obrigada por Cristo Jesus em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus. E agora, Senhor, quero colocar os papais desta igreja, esta igreja que pertence a Ti, Senhor, que está assim, cheia de filhos Teus. Ó Pai, peço, Senhor, uma bênção especial na vida dos papais aqui da IPI Vida Nova. Aos pais biológicos e aos papais de coração, Senhor. Aqueles que foram tocados por Ti para orar, para cuidar de alguns pequeninos. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um deles, pelo testemunho de caminhada junto a Ti, Senhor, diante destas crianças que nós amamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque um dia eles foram chamados por Ti, foram escolhidos, Senhor, com esmero, com amor, pelo imenso coração Teu, Papai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um destes homens. Que eles continuem, Senhor, firmes em Ti, firmes na rocha que Tu és na vida de cada um deles. E que eles possam continuar sendo, Senhor, sempre varões fortes, guiados e orientados por Ti. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um deles. Que eles continuem testemunhando o Teu imenso amor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida daqueles papais que estão na glória contigo, Senhor. Que nós aqui seguimos caminhando com um coração grato, Senhor, pela bênção maravilhosa, pelo legado que cada papai deixou em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de um dia termos tido esses papais junto de nós e que hoje permanecem vivos em nossos corações. A Ti toda a honra, toda a glória. Obrigada, Senhor. Em nome e por amor de Seu único Filho, Jesus Cristo, que nós oramos. E Te agradecemos por tamanha bênção. Amém. Bom, gente, agora vou lembrar vocês da comemoração do próximo sábado, às 18 horas, aqui na igreja, que por enquanto tem 0 inscritos, tá? Então, gente, hoje é o dia. No caso, então, 5, porque na minha casa também. Mas, gente, é um momento que a gente está preparando para a igreja, né? Obviamente que a homenagem é para os pais e a participação deles não é uma participação, é uma convocação. Então, por favor, se organizem, se inscrevam, porque, de novo, a gente precisa saber com quantas pessoas a gente vai contar para saber o quanto a gente precisa comprar de pizza, né? Para que todos possam ser servidos e acomodados como merecem. Então, por favor, falem com a gente. A partir das 18 horas, a gente vai começar com uma palavra do Ministério de Famílias, né, voltada para os pais. Então, lembrando que a homenagem é para os pais. E depois vamos ter aí um momento de confraternização e de comunhão com a Noite da Pizza.
tá bom? Equipe de louvor pode vir aqui à frente. Nós vamos orar e encerrar nesse momento. Lembrando que nós vamos ter o nosso café logo depois da nossa escola dominical. Eu vou meditar um pouco sobre o amor do Pai. Vamos pensar um pouco no amor do Pai Celestial. Então, quem puder ficar. Mas se você não puder, vai na paz do Senhor, um bom almoço com a tua família, celebra com alegria, com vida. Celebra a vida que o Senhor tem te dado e assim nós seguimos a vontade do Senhor. Terça-feira, a nossa célula na minha casa tem sido um momento gostoso de refletir na palavra do Senhor. Estamos estudando Efésios e olhando um pouco sobre a vida cristã, sobre o poder, a força, a transformação que é ser cristão e como viver como cristão para a glória do Senhor. Ok? Vamos colocar em pé. E se você anda sem paciência, se tua paciência está curta, tolerância zero. Na quarta-feira a gente conversa um pouco na Conexão da Fé sobre alguns princípios da palavra de Deus para voltar a ter calma, ter paciência. E eu estou falando dessa paciência mesmo do dia a dia, para as coisas do dia a dia, para as tarefas do dia a dia. É sobre isso mesmo. Então, abre lá e vamos participar, ok? Deus abençoe, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado a Deus por esta manhã que nos reunimos aqui para adorar, servir ao Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ouvir os desafios da Tua palavra. Obrigado pelo Carlos e que ele seja, por onde ele for, bênção para o Senhor, bênção para a igreja, bênção para a glória do Senhor. Cuida, Senhor, de todos nós, de cada pai, de cada família. Cuida, Senhor, daqueles que perderam os pais e nesse momento de celebração do Dia dos Pais acaba sendo um dia difícil, ó Deus, mas que o conforto e a paz do Teu Espírito esteja presente em cada coração e leva-nos guardados pelo Senhor e pelo Teu amor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o Pai bondoso e a comunhão poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Chamas meu nome, Senhor.
Amém. Bora tomar um café e daqui a pouco voltar para EBD.